chegou. Vamos chegando, minha gente. Vamos chegando. Ixi, agora estou gravando. Eu vou deixar vocês no mudo, tá bom? Vou deixar vocês no mudo e vou começar. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou compartilhar, então, a minha telinha para vocês. Não vou mais enxergar vocês. Então, qualquer coisa, vocês me avisem. A aula de hoje vai ser provas no processo penal. É uma matéria muito importante. Então, como faltam apenas 3 aulas para a prova, eu vou me dedicar às matérias mais importantes. Para o restante, a gente faz um resuminho, porque a gente não de passar batido aqui das provas, legal? Então, vamos começar. Meu computador deu pane. Espera aí que ele vai aparecer. Vamos começar, então. Eu fiz um documento de Word, não fiz slide, porque eu acho que dá muito trabalho na hora de ficar passando a transição. Só para eu não me perder e falar aqui dos elementos e das provas, né? Não tá igualzinho, idêntico à apostila, gente, porque eu trouxe de uma forma um pouco mais simplificada. Então, eu vou explicar o que é para vocês, e eu já recortei e colei o código aqui. Então, vou falar as partes mais importantes para vocês, né? Na última aula que nós tratamos, nós falamos de competência. Agora, de hoje, até a gente terminar, vamos falar de provas. Eu acredito que uma aula, 2, a gente fale de provas, né? Vamos lá. O que é prova, né? Prova. Prova nada mais é do que a fonte para eu poder confirmar aquilo que eu alego. A prova pode ser ônus da defesa ou ônus da acusação. Quais são os meios de prova? Como que eu consigo provar a verdade? Que o meu cliente não estava envolvido ou que ele estava, no caso do Ministério Público ou da assistência da acusação. Olha lá, primeiro vamos fazer uma diferenciação, né? O que são provas, o que são elementos de informação. Vamos lá. Prova sempre vai depender de procedimento contraditório, né? Não posso falar em prova se não foi submetido a um contraditório. Então, se eu trouxer uma testemunha para os autos, tem que dar oportunidade para a outra parte perguntar também para essa testemunha. Uma vez perguntado, operou-se o contraditório e eu posso chamar de prova. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente diferenciar provas e elementos de informação. Olha só, então vamos ler o que está escrito aqui. Prova. Depende de procedimento em contraditório com a participação ativa das partes como requisito de validade. Elemento de informação. Requisitos e documentos colhidos sem atenção ao contraditório. Isso aqui é importante, e é importante por quê? O juiz não pode julgar procedente uma ação somente com base nos elementos de informação, porque eles não passaram pelo contraditório. Então, vamos pensar que lá no inquérito policial houve várias oitivas, teve várias oitivas, escuta telefônica, piriri pororó. Chegou na hora do processo penal, tudo que foi feito sem o crivo do contraditório no inquérito policial vai ser refeito aqui no processo. E aí, sim, o juiz pode se basear no depoimento de uma testemunha do processo, não lá do inquérito, porque não teve o contraditório. Então, quando o juiz for sentenciar, ele tem que dizer qual que é a prova que ele está levando em consideração. Se ele falar que a prova é única e exclusivamente do inquérito, sentença nula. Não pode. Por quê? Porque a Constituição vai dizer que a todos é dado o direito do contraditório. Então, prestem atenção. Lá no inquérito policial, quando a gente estudou,
Para que ele servia? Para provar a culpa? Não, ele servia como elementos de informação, de indícios de autoria e materialidade do crime. E esses indícios iam formar a convicção do Ministério Público para denunciar. Se ele denunciou, vamos provar dentro do processo. Então, prova significa passou pelo contraditório, as partes puderam ver e se manifestar. Pode até não se manifestar, mas teve a oportunidade de se manifestar sobre aquela determinada prova. Para ficar bem claro, né? Vamos pensar na juntada de um laudo no processo, um laudo técnico pericial. O juiz obrigatoriamente pega esse laudo, juntado, por exemplo, pelo Ministério Público, e submete à defesa. Diga em 5 dias sobre o laudo. A defesa vai, olha o laudo, pode se manifestar, pode contraditar ou pode não fazer nada, não é? Se ela não fizer nada, passou pelo crivo da defesa, virou prova. Ela não se manifestou, mas ela sabe que aquele laudo existe ali. Perdeu a oportunidade, virou prova. Então, inicialmente, eu só posso chamar de prova aquilo que passou pelo crivo do contraditório no processo. Então, prestem bastante atenção, porque lá no inquérito policial, em regra, nós não temos prova, nós temos elementos de informação. Vamos continuar. Então, falamos a diferença entre prova e elemento de informação. Eu vou pedir isso aqui, não vai ser uma questão certa de prova para vocês. Vou deixar em amarelinho para facilitar o que vai ser certo de prova. Meio de prova, né? O que é meio de prova? Instrumentos que se destinam à produção da prova. Eles podem ser nominados ou inominados, essa é difícil, ou inominados, né? Ou seja, prova testemunhal é nominada, prova documental, mas vejam como fala ampla defesa, eu posso provar de várias maneiras, né? Várias maneiras, desde que convença, desde que faça-se convencer o julgador, né? Inclusive tem um julgado muito interessante de uma prova, né? Que tinha uma prova ali que veio aos autos de uma carta psicografada, né? Olha que coisa interessante. Tá escrito no Código Penal, no processo penal? Não. Mas essa carta psicografada veio, passou pelo crivo do contraditório, né? E virou prova. Então, quando a gente fala ampla defesa, a gente pode imaginar as formas que a gente consegue provar alguma coisa. Legal? Vamos continuar aqui. Como toda matéria, né, a gente começa falando da parte principiológica, eu vou começar aqui a falar dessa primeira parte. Princípio da persuasão racional ou convencimento motivado. Prestem atenção. Aí eu vou dar um caso prático para vocês, né? Esses dias eu estava assistindo aqueles jornais, sabe aqueles jornais que passam à tarde, que é só desgraça, é só mãe que mata filho, é filho que mata mãe, é marido que mata mulher, é gente que, enfim, só coisa ruim, né? E o ser humano, como nasce mal e a sociedade vai deixando ele, moldando ele, né? Como diz o Thomas Hobbes, a gente gosta de ver uma desgraça na televisão. Aí tô lá assistindo, eis que o apresentador falou o seguinte, que a prova pericial, falou bem assim, é a rainha das provas. Não tem como contestar uma prova pericial, que a prova pericial é a dona de tudo. O perito falou, acabou. Até o juiz tem que ficar de joelho para ele. Enfim, disse que a prova é irrefutável. Aí eu assistindo aquilo, falei, nossa, mas que besteira. Já se não bastasse, veio o comentarista de segurança, que o meu olho vira assim. Falou que sim, que não tem jeito de refutar uma prova pericial. E aí, gente, no processo penal, hein? Será que isso é verdade? Mentira. Não existe hierarquia entre as provas, não existe uma tabela no Código de Processo Penal falando assim,
Prova testemunhal, 10 pontos. Confissão, 50 pontos. Prova pericial, 1000 pontos. Não existe isso. Vai valer o princípio, gente, ó, da persuasão racional ou livre convencimento motivado. Vai significar, tem hierarquia entre uma prova e outra? Será que a testemunha vale mais ou menos que a perícia? Não. O que vai valer aqui? O que o juiz acredita como prova verdadeira? O juiz, então, pode acolher uma prova testemunhal e afastar outra prova testemunhal. Pode acolher uma perícia e afastar outra perícia. Vai depender da sua... Como que é o nome da... Como que é a palavra, gente? Quando ele está convencido? Do seu convencimento. Ele está com todas as provas ali. Por isso que a gente fala de livre persuasão racional ou... Não, princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado. Imagina todas as provas em cima de uma mesa e o juiz faz assim, eu escolho essa, escolho essa, escolho essa. Desde que ele coloque na sentença qual prova ele levou em consideração para condenar e qual prova ele não levou em consideração, tá certo. Então, não existe essa de que uma prova vale mais do que a outra. Eu lembro que na minha faculdade, quando eu fazia faculdade há uns meses atrás, né, pessoal, que eu sou recém-formada, o professor de processo penal falava que a confissão era a rainha das provas e a testemunha era a prostituta das provas. Eu achava isso machista e acho até hoje, mas bobagem total do que ele está falando, poxa vida, né? Isso lá no ano de 2005, ele falando isso, bobagem, desde a Constituição de 88, que não existe hierarquia entre as provas, não existe a tal da prova tarifária, né? Uma vale mais do que a outra. Aqui no nosso sistema, não. O que vai depender vai ser o que o juiz entende como prova boa. E aí é claro que na apelação, quando a gente não gostou da sentença, quer recorrer, aí a gente mostra para o tribunal, ele não levou em consideração, mas deveria ter levado de acordo com isso, isso e isso. Aí a gente explica nossas razões pelas quais a gente não concorda com o juiz. Beleza? Alguma coisa também... Ah, tá, lembrei. O juiz, então, ele motiva. E o jurado, lá no tribunal do júri? Aí o jurado não motiva, ele só vai dizer sim ou não. Ele vai, então, ver todo o conjunto probatório lá do júri, vai escolher o que ele vai formar o convencimento dele, e aí ele vota sim ou não. Por isso que o júri, ele vai ser, quando a gente for estudar ritos processuais, nós vamos ver que a possibilidade de nulidade no júri, que é uma punição por não seguir o rito, é maior porque o júri, o jurado, não motiva, ele não explica as razões pelas quais ele votou sim ou não. Então, vamos continuar aqui os princípios aplicáveis às provas. Primeiro, princípio da autorresponsabilidade das partes, né? Significa dizer que a parte incumbe provar o alegado. Se não provou, não vai levar. O ônus da prova é de quem alega. Aqui, princípio da aquisição ou da comunhão das provas, que está lá na nossa apostila, né? O que quer dizer aqui? Isso aqui é tão importante. Significa, a partir do momento que a defesa ou a acusação traz para o processo determinada prova, ela pertence ao processo. Então, é errado, quando a gente for fazer as alegações finais, que é o momento em que a gente vai falar, a gente vai olhar para trás de todo o processo. E aí a gente vai falar o que aconteceu na denúncia, na defesa, durante a audiência de instrução, que foram arroladas as testemunhas falaram, os peritos, houve depoimento da vítima, depoimento do autor. Quando a gente fala nas alegações finais de tudo que aconteceu no processo,
Nós não podemos falar a testemunha da defesa ou a testemunha da acusação. E por quê? Por causa do princípio da comunhão das provas. A partir do momento que a gente arrolou, a gente trouxe para o processo, ela pertence ao processo. A testemunha da defesa, ela não está ali para ajudar a defesa. A testemunha da acusação não está ali para ajudar a acusação. Ela está ali para dizer a verdade, né? Não pode a testemunha falar, eu vim aqui para ajudar. Não, você veio para dizer a verdade, o que você sabe sobre o que aconteceu no dia do crime, ou o que você sabe sobre a vida pregressa dessa pessoa, e não para vir florear aqui o processo. Então, pelo princípio da comunhão da prova, nós podemos dizer que todas as provas, independente de quem trouxe, pertencem ao processo. Isso quer dizer também que eu posso usar uma testemunha arrolada pelo Ministério Público, que deu uma bambeada lá na audiência, que se contradisse, no meu favor. Vou dizer, a testemunha arrolada pelo Ministério Público afirma, ao contrário do que disse no seu depoimento no inquérito policial, que não tem certeza que foi o réu quem praticou o assalto. Vejam só, pelo princípio da comunhão das provas, entrou no processo, pertence ao processo. Então, nada de colocar testemunha da acusação, testemunha da defesa. Ela é testemunha, pode pôr até arrolada, mas ela pertence ao processo. Demonstrem técnica. Quando a gente for escrever, tem que demonstrar técnica para o juiz. Quanto mais técnica a gente demonstra, o juiz vai ver que a gente estudou e que a gente sabe o que está fazendo. Automaticamente, mais respeito a gente tem do juiz, do MP e dos colegas, né? Ótimo. Princípio da verdade real. O que é verdade real, né, gente? Poxa, não existe verdade real. A verdade real é inalcançável. E por quê? Cada um de nós vai enxergar a vida à sua maneira, né? Cada um de nós, de acordo com as experiências que nós tivemos na nossa vida, de acordo com o que a gente já viu de mundo, a gente enxerga o nosso mundo. Às vezes o nosso mundo é pequenininho, às vezes o nosso mundo é amplo, né? Vai depender do nosso grau de evolução na Terra, eu posso dizer, grau de cultural, né? Então, como que eu atinjo uma verdade? Pode ser que duas pessoas viram o mesmo fato e cada uma diga de uma maneira. Então, a verdade real, ela é inalcançável, não existe. O que a gente pode tentar é aproximar o máximo possível do que aconteceu no dia dos fatos, sem subjetivismos, sem eu acho não pode aparecer aqui. A gente tem que dizer o que a gente viu. Mesmo assim, as testemunhas são carregadas de subjetividade justamente por isso, né? Porque não tem jeito. Tudo que a gente vê, a gente interpreta a nossa maneira. E a nossa maneira de interpretar pode não ser a verdade para o outro. Então, quando eu falo em princípio da verdade real, já me dói o coração, que não existe verdade real. É o mais próximo do que aconteceu. Qual a próxima? Liberdade probatória. A gente pode dizer que é o princípio da ampla defesa. Posso provar de todas as maneiras que eu conseguir, um bilhete, uma cartinha. Professora, posso provar com câmera? Pode provar de qualquer forma, né? Desde que passe para outra parte analisar também. O juiz tem que dar possibilidade para outra parte verificar. Lembrem-se, pessoal, que aqui no processo penal a gente está lidando com um dos bens jurídicos mais caros para a gente, que é a nossa liberdade, o nosso patrimônio. Então, toda maneira de se provar é bem-vinda dentro do processo penal. Por isso que a gente fala liberdade probatória. Posso trazer um trecho, posso trazer um fio de cabelo, qualquer coisa, né? Desde que se submeta ao contraditório. Tudo é prova, né? Desde que se submeta ao contraditório. Depois, princípio
da inexigência de autoincriminação e princípio da presunção de inocência. Vamos explicar esses dois aqui juntos. Se vocês tiverem dúvidas, já me falem. A Constituição Federal, pessoal, lá no artigo 5º, ela vai dizer que ninguém será considerado culpado salvo após sentença transitada em julgado. O que significa isso? Que presume-se que todos sejam inocentes até que o Estado prove a culpa. Isso daí significa quem tem que provar a culpa? É o Estado, na figura do Ministério Público. Então, o meu cliente não precisa se preocupar em provar a culpa dele. Quem tem que provar a culpa dele é o Ministério Público, né? Por isso que não se exige a autoincriminação. Eu não preciso confessar se eu não quiser. Quando a gente conversa com um cliente, quando a gente conversa com um réu, a gente fala para ele assim, olha, para o seu advogado, advogada, eu falo assim para ele, falo, olha, para mim você não precisa mentir. Eu vou fazer de tudo dentro da lei para ter a sua defesa. Eu sou a única mão esticada para você. Você tem um monte de dedo apontado, eu estou esticando a mão. Então, para mim, você me diga a verdade, porque a partir disso eu vou montar a sua tese. Se no final eu entender que tem prova para te condenar, eu vou dizer para você confessar, porque a confissão é uma atenuante obrigatória de pena. Mas aí vai de você. Se você não quiser, não tem problema, mas atenua a pena. Então vejam, ele não precisa confessar, ele não precisa fazer prova contra si. Cabe ao Estado provar. Ele não precisa nenhum movimento voluntário. Precisa soprar bafômetro? Não. Precisa confessar? Não. Ele tem o direito de ficar em silêncio. E mais, esse silêncio nunca vai poder ser interpretado contra ele. Imagina só o juiz sentenciando da seguinte maneira. A confissão, o juiz sentenciando da seguinte maneira, né? O réu se negou a depor. Não se trata de um comportamento de quem é inocente. Diante disso, condeno. Não pode, né? Cá entre nós aqui, né, pessoal? A gente sabe que quando a gente tá com a razão, quando a gente é inocente, a gente sai gritando para os 4 cantos do mundo que a gente é inocente, né? Então veio o primeiro, chegou o PM. Ah, eu sou inocente, eu sou inocente. Leva a gente para o delegado, sou inocente, sou inocente. Para o promotor, sou inocente. Para o advogado, sou inocente. Para o juiz, eu sou inocente. Mas se a pessoa tem a frieza de dizer, só falo na frente do juiz, aí chega lá na frente do juiz e fala, eu me reservo o direito ao silêncio, né? Aí o ser humano, analisando uma conduta dessa, vai falar, rapaz, que frieza, se ele fosse inocente, não estaria falando assim. Mas a gente pode ter esse subjetivismo e falar, ah, não, né? Ele é culpado, porque se ele fosse inocente, ele estaria gritando, bravejando. Não podemos. Por quê? Porque a Constituição não permite que a gente condene uma pessoa porque ela não confessou, não é? Então, olha, quando a gente fala em princípio da inexigência de autoincriminação e presunção de inocência, vamos lembrar, quem que tem que provar a culpa? É o Estado, não é a vítima, não é, desculpa, o réu que prova, é o Estado. Então, beleza. Princípio da audiência contraditória significa, né, já falei alguma coisinha, mas significa tudo que for produzido de elementos de informação para que tenha validade precisa passar pelo contraditório e pela ampla defesa. Se for prova documental, tiver lá no documento, o juiz só se manifesta para que a outra parte se manifeste acerca da prova. Acho que ficou redundante, né?
Junta um laudo, MP junta um laudo. Aí o juiz coloca, manda publicar assim. A defesa em 5 dias para manifestação. Aí a defesa vai ler o laudo, vai dizer que aquilo ali não tem nada a ver, ou vai contraditar, ou vai colocar um novo perito para analisar, mas ele vai se manifestar de alguma forma. Precisa que ele tenha ciência daquilo. Mas se a prova for produzida de maneira oral, testemunhas, o depoimento da vítima, o interrogatório ou a inquirição do perito, nós precisamos ter uma audiência de instrução para que as partes estejam presentes na hora da oitiva e que possam se manifestar, fazer perguntas à testemunha, perguntas à vítima, perguntas lá no interrogatório. Então, esse daqui são os princípios aplicáveis à prova. Quais são os mais importantes, pessoal? Mais importantes que as pessoas erram muito. Não existe hierarquia entre as provas. 2, a prova, uma vez trazida ao processo, pertence ao processo, não é mais do réu nem do autor. E princípio da autoincriminação, não autoincriminação. O réu não precisa produzir prova contra si. Né? Não vamos falar contra si mesmo, porque si mesmo é redundante, né? Não precisa produzir prova contra si. Vamos continuar aqui na nossa história de provas. E a tal da prova ilícita, né? Ou seja, esse I está negando o restante, é uma prova que está aqui feita contra a lei. Aí nós vamos ter que diferenciar aqui prova ilícita da ilegítima. O que é ilícita? Prova que viola disposições do direito material ou do direito constitucional. E prova ilegítima viola direito processual. Observação: o artigo 157, parágrafo 3º do CPP, a prova ilícita inclui legítima, deve ser inutilizada e desentranhada dos autos. Vamos explicar aqui para vocês. O que é direito material? Direito material, por exemplo, o Código Penal, a parte material, o que não se pode fazer e o que se pode. Provas que são tidas com violação desses direitos, pessoal, elas são consideradas ilegais, ilegítimas. E aí elas vêm com um vício que torna o processo nulo. Né? Poxa, se vem uma prova ilícita, tudo que foi feito com base nessa prova ilícita é imprestável, já que está violando direito constitucional ou norma material. Vamos pensar na seguinte situação. Uma confissão que foi, deixa eu só trocar aqui, uma confissão que foi adquirida com tortura, né? Vamos pensar que sentaram a pessoa lá e falaram assim, confessa porque eu já sei que foi você. Dá um tapão na mesa, um tapão na orelha. Começa a bater tanto no réu que ele confessa até o que ele não fez. Nesse caso, pessoal, essa prova, ela vai de encontro, se choca com as normas constitucionais. Então, essa prova é imprestável. Não se pode manter uma prova assim no processo. Então, o que vai acontecer? Esse processo vai estar eivado de uma nulidade. E a consequência da nulidade é refazer todos os atos ali, a partir do momento dessa prova ilícita, ilegal. E essa prova pode ser tanto ilícita como ilegítima. No processo penal, nós aprendemos como que são os procedimentos. E se a prova não foi feita conforme os procedimentos escritos no código, ela é ilegítima. Ela não tem, então, a razão de ser conforme o código. Vamos pensar aqui, por exemplo. Se está escrito que o laudo tem que ser assinado por 2 peritos e está assinado por um perito só, ou
a testemunha trocou de lugar a testemunha, primeiro falou a testemunha da defesa para depois falar a testemunha da acusação, agiu contra o Código Penal. O que a gente precisa fazer? A gente precisa arguir isso, dizer, olha, isso aqui está gerando prejuízo para mim. E aí, também caçar uma nulidade ali. A gente vai aprender em matéria de nulidade que, muitas vezes, a gente consegue, então, acabar com um processo porque ele não foi bem feito, não seguiu o Código de Processo Penal, a Constituição, e aí o prazo de prescrição. Gente, desculpa eu ficar trocando aqui que eu tô com o ouvido inflamado. O certo era nem usar isso aqui, mas eu preciso para poder a voz ficar mais nítida. Então eu estava falando que quando a gente vai fazer uma defesa no processo penal, a gente vai procurar, primeiramente, não verificar se o acusado é inocente ou culpado, mas se tem alguma nulidade no processo, para que os atos sejam todos refeitos. Tanto é que, se houver uma nulidade, vamos pensar, logo na denúncia, o processo volta a estaca zero. Processo que demorou 5 anos para chegar numa decisão, volta a estaca zero. Lembrando que o prazo de prescrição está correndo. Aquele prazo que o Estado tem para julgar está correndo. Então, a depender se a pena for baixa, prescreve a pena e a pessoa não é julgada, né? Não é condenada. Então, isso daí, a nulidade vai favorecer a defesa. Vamos continuar aqui. Então, falando prova lícita e legítima, e aqui, essa parte legal aqui. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Isso aqui é legal, ó. É uma teoria americana, legal pra caramba, que vai dizer aqui, né? Se eu tenho uma prova ilícita ou ilegítima, tudo que vier dessa prova também vai ser ilícito ou ilegítimo, né? Tudo que vier, os frutos dessa prova também vão ter que tirar do processo. Inclusive, o juiz se contaminou também, né? Tinha que tirar tudo, inclusive trocar de juiz, para que ele não fosse contaminado com essa prova. Vamos ler lá o artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Vai estar escrito assim: todas as provas que tenham sido geradas pelo próprio depoimento, que inclui documento encontrado, devem ser declaradas ilícitas por derivação. Também devem ser reputadas ilícitas e, portanto, desentranhadas. Exceção: prova subsequente que não guarda nenhum nexo de causalidade com a prova ilícita. A validade será mantida pela fonte independente. Então, vamos pensar aqui num exemplo. Vamos pensar que a pessoa foi torturada e confessou o crime. Falou aonde que estava lá o corpo da vítima. Confessou, apanhou, confessou e disse que o corpo da vítima estava enterrada no quintal de casa, né? Aí, ela foi, então, condenada. Mas houve uma nulidade por causa da tortura. E essa confissão, então, foi declarada nula, já que a vítima foi torturada. O processo volta a estaca zero. Porém, vejam só, isso aqui é um exemplo lá da teoria americana. Porém, no vizinho estava tendo uma escavação, e essa escavação para fazer uma fundação da casa do vizinho, vai? E a escavação ia chegar no corpo da mulher, não ia ter como fugir. Então, ele confessou, falou onde estava o corpo, porém, de qualquer maneira, iam chegar no corpo por causa da escavação do vizinho. Nesse caso aqui, quando tiver uma fonte independente da prova, olha só, teve a confissão e achou, mas acharia de qualquer maneira, ou eu tive uma fonte independente, essa prova é mantida. É isso que está querendo dizer aqui no artigo 157, parágrafo 2º. Então, descoberta, aqui nós temos a teoria dos frutos da árvore envenenada. O que a gente tem que lembrar?
toda a prova ilícita e oriunda dessa prova ilícita, tira tudo do processo, desentranha. O que significa isso? Tira das entranhas do processo, prova imprestável. Mas e se essa prova foi colhida de fonte independente dessa prova ilícita? Aí continua no processo, né? Aqui, que mais? Estou seguindo aqui a apostila, interceptação telefônica, escuta telefônica e gravação ambiental. Isso aqui é legal. São 3 coisas diferentes: a interceptação telefônica, escuta telefônica e gravação ambiental. Vamos para a diferença. A interceptação telefônica, ela guarda o sigilo constitucional, o restante não. Então, qual que é a diferença aqui? Quando for pedir, quando o delegado quiser uma interceptação telefônica, ele precisa solicitar ao juiz, pela lei de interceptação telefônica, para que essa prova tenha validade, né? A gente vai dizer que a prova teve validade se a interceptação ou grampo, né, telefônico que a gente ouve falar, passou pelo juiz e o juiz autorizou por determinado tempo. Passou o tempo, o delegado tem que renovar o pedido. Mas e se essa interceptação telefônica não teve autorização do juiz? Aí é prova ilícita, ó, não pode ser usada. Mas e a escuta? A escuta telefônica, ela é feita com um dos interlocutores gravando. Nesse caso, pessoal, a prova é válida, não precisa de autorização judicial. E a gravação ambiental? Gravação ambiental não tem o telefone intermediando. Gravação ambiental é você colocar ali por exemplo, um celular gravando a voz das pessoas. O que a gente precisa lembrar aqui? Que o sigilo telefônico, ele é protegido pela Constituição. Então, para quebrar esse sigilo, eu preciso de autorização judicial. Vamos ver, então, o que a apostila traz para a gente, se tem alguma coisa a gente acrescentar. Interceptação telefônica. Um terceiro que não faz parte da conversa capta o seu conteúdo, sem o conhecimento dos interlocutores. Exige-se indício de razoável de autoria e participação e o fato ser punível com reclusão. Só pode ser autorizada pelo juiz. Olha lá. Precisa do juiz. Se não houver outra forma menos invasiva aos direitos fundamentais. Está lá na Lei 9296 de 96, é uma lei muito legal. O prazo da interceptação é de 15 dias e vai renovando. Então, o que é uma interceptação telefônica? Vamos pensar que eu sou dona da biqueira, né? Biqueira armada, sou chique, né? Então, a biqueira armada. E aí, eu uso o telefone. Vou lá e entro em contato lá com meus clientinhos por telefone. O delegado, sabendo, ele pede, então, a interceptação do meu telefone. Eu não sei que eu estou sendo gravada e muito menos os meus clientes. Quem sabe é o delegado e o juiz. Isso aqui é interceptação. Precisa de autorização judicial para ter validade a prova. Escuta telefônica. E um detalhe, né? Só pode para crimes apenados com reclusão, não pode ser qualquer crime. Tem todos os requisitos da interceptação. Escuta telefônica. Um terceiro capta a conversa com a permissão de um dos interlocutores. Gravação telefônica. Um dos indivíduos que participa da conversa grava o que está sendo dito sem que o outro perceba. Então, olha, tanto a escuta quanto a gravação, um dos interlocutores está gravando. Ou seja, ele fala assim, fulano, grava aí, ele está sabendo. Então, quando um deles está sabendo, ele mesmo está quebrando o sigilo. Então, não precisa de juiz. Por fim, gravação ambiental é o diálogo presencial gravado aqui. Nesse caso, pessoal, não tem intervenção do juiz. A gente pede lá a juntada dessas provas. Por que não quebra o sigilo? Porque é um dos interlocutores que está fazendo. E na gravação ambiental, quebra o sigilo
não tem telefone, então não é protegido pela Constituição. Então, essa aqui é uma matéria, é uma lei da interceptação legal, se vocês quiserem fazer o TCC sobre ela, né? Lei 9296 de 96, Lei das Interceptações Telefônicas, dizer quando essa prova tem validade, qual tipo de crime que cabe só para direito processual, só cabe para penal, não cabe para civil, né? Teve um julgado recente, interessante pra caramba, que solicitaram para o juiz uma interceptação telefônica no caso de alienação parental. Também é legal colocar, poxa, tudo a ver, né? Mostrar como que acontece, né? E também fazer uma alteração, já que a coisa que a gente menos está usando ultimamente é ligação. A gente tudo é pelo WhatsApp, né? Conversa, ligação, vídeo, tá ficando obsoleto o telefone, né? E por falar nisso, o STJ estende essa proteção aqui do sigilo também para as conversas de WhatsApp. Então, tudo que falei de interceptação telefônica vale também para o WhatsApp, que a gente sabe que é uma conversa por meio digital. Legal. Aqui, encontro fortuito de provas ou serendipidade? Serendipidade significa uma grata surpresa, né? Oh, meu serendip, é uma grata surpresa. Aqui, a prova será reputada válida nos casos de serendipidade de primeiro grau ou encontro fortuito de provas. Acabei de dar o exemplo, né? Aquela escavação do vizinho e que encontrou o corpo. Olha lá. A prova encontrada se refere a crime conexo ou continente nos delitos. Como que é? A prova encontrada deve ser referente a crime conexo ou continente aos delitos objeto da investigação, de conexão ou continência. A autoridade policial deve comunicar imediatamente ao juiz responsável o crime conexo ou continente descoberto. Tal comunicação é especialmente importante nos casos em que as informações descobertas são pertinentes a coautores ou partícipes, mormente quando a coautoria envolver pessoa com prerrogativa de função, caso no qual a comunicação deve ser feita ao tribunal para julgá-lo. O juiz competente deve aferir que o fato descoberto ou a coautoria encontrada seguem o desdobramento histórico do delito investigado. Isso é, o juiz deve constatar que o encontro fortuito é plausível conforme os parâmetros designados na decisão autorizadora da medida. O que isso significa? Vamos pensar que o juiz autorizou a interceptação telefônica lá da biqueira, que eu falei para vocês, da minha biqueira. E aí eu estou combinando pelo telefone o assassinato, ou estou falando do assassinato de um usuário que não me pagou, né? Paga com a vida. Foi lá, levou a droga, não pagou, paga com a vida. Vejam que a interceptação telefônica, ela foi feita para descobrir a biqueira, mas teve uma outra descoberta, um assassinato. Então, o que o texto está querendo dizer? Se tiver correlação com o pedido da interceptação, a prova é válida. Se for alguém que tenha prerrogativa de função, aí, manda lá para o tribunal para julgar. Por exemplo, estamos interceptando aqui e descobre que o mandante do crime era um juiz. Serendipidade de segundo grau. Quando a prova encontrada será reputada válida, mas servirá como notícia-crime para a deflagração de outra investigação. Quando a gente fala de primeiro grau ou de segundo grau, significa essa prova que apareceu durante as investigações tem a ver com o crime em si ou não? Se tiver, é de primeiro grau, vai valer para esse processo. Se não, a gente já manda para o Ministério Público para que seja feita uma nova investigação e aí venha a surgir um novo processo. Essa é a serendipidade de segundo grau.
serendipidade de primeiro grau tem a ver com o nosso processo que está investigando. Pode até aumentar a quadrilha aqui, né? Além de tráfico, também vão ser denunciados por homicídio. Mas se estiver falando de uma coisa que não tem nada a ver, por exemplo, corrupção e falando de outras pessoas, né? Zé Povinho gosta de falar, né? Aí manda para o Ministério Público nova investigação, novo processo, tudo novo. Depois, seguindo aqui o rumo da apostila, prova emprestada. Será que eu posso pegar uma prova de um processo e emprestar? Olha só, o que é prova emprestada? É a prova produzida em outro processo e aproveitada no processo criminal por meio de reprodução. Vamos pensar que fizeram um laudo lá no processo e o Ministério Público falou: ah, eu conheço esse rapaz aqui, pego essa prova e trago para o processo de cá. Será que é possível pegar lá, trazer para cá? Vamos ver. Tem que ter os requisitos aqui. Mesmas partes. As partes devem ser idênticas, tanto no processo que se empresta, quanto naquele que a prova é emprestada. Então, ó, depois, mesmo fato probando, respeito ao contraditório. Isso aqui funciona bastante. Preenchimento dos requisitos legais. Vamos ler primeiro aqui. Aí eu comento, ó. Então, quando eu posso pegar foto emprestada? Foto não, prova. As partes devem ser idênticas, tanto no processo que se empresta, quanto naquele que recepciona a prova emprestada. O mesmo fato a ser provado. A produção da prova no processo emprestante deve ter respeitado o contraditório. Senão não é prova, né? Todas as provas devem ser produzidas com respeito aos requisitos legais, assim como, por exemplo, a prova pericial deve ser subscrita por um perito oficial ou na falta dois peritos não oficiais. Vamos pensar numa situação que nós estejamos investigando um servidor público por peculato. O que é peculato? Subtrair alguma coisa da administração pública. Vamos pensar que trata-se de uma pessoa que trabalha numa escola, né, e ela, o que essa pessoa faz? Ela leva embora computador, ela leva embora merenda das crianças, leva embora um monte de coisas, né? E aí ela foi denunciada por peculato. Foi feito lá na investigação criminal, foi feita interceptação telefônica, ou foi feita aquelas câmeras, foram mostrando, né, ela colocando o notebook da escola na bolsa dela e levando embora, tá mostrando nas câmeras. E aí, ela foi condenada por peculato. Quando ela foi condenada, e aí, no mesmo tempo, foi também feito um processo administrativo para que ela fosse mandada embora, um processo administrativo disciplinar para que ela fosse demitida. Pode, então, usar essas provas que foram feitas no processo criminal para o processo administrativo? E a resposta é sim, desde que lá no processo criminal tenha sido respeitado o contraditório e a ampla defesa. A hora que a prova é trazida para o processo de cá, também respeita o contraditório e a ampla defesa, pode emprestar prova, desde que mesma parte, mesmo fato probande, ali era o peculato, aqui também infração, quero mandar embora, lá eu quero condenar. E passou pelo contraditório, pode ter prova emprestada então. Outro tipo de prova, exames periciais. Isso aqui é muito importante, né? Isso aqui que eu estava falando, que eu vi na televisão, que é a rainha das provas, que é a maior balela que a gente pode escutar, né? O que está dizendo aqui, ó? A prova pericial é uma espécie de prova técnica que pretende demonstrar o fato se puder ser comprovado de forma científica. Claro que tem peso, né, pessoal? Porque, poxa, um DNA, né? Olha o peso de um DNA, né?
Esse laudo deve ser assinado por um perito oficial formado em curso superior. Quando não houvesse perito oficial, poderá ser assinado por 2 pessoas portadoras de diploma com habilitação técnica relacionada ao fato. Então, para essa prova ter validade, ela precisa ou ser um perito de carreira ou 2 peritos não oficiais atestando que aquilo ali está certo. E olha só, as partes podem fazer quesitação. O que é isso? Junta no processo perguntas a serem respondidas pelo perito no laudo, né? E ainda as partes podem contratar assistentes técnicos. Prestem atenção, as partes podem contratar assistentes técnicos. Aí é a cargo da parte, a parte que vai pagar um assistente, né? E o mais importante de tudo, não vincula o juiz, viu, Datena? Não vincula o juiz. Se o juiz quiser ir contra o laudo pericial, ele pode, né? Não tem, né? E assim, né, galera? A pessoa não é formada em direito, não é obrigada a saber. Agora, nós aqui, a gente é obrigado a saber, né? Que prova pericial e nenhuma prova tem o condão de vincular o juiz. O juiz é obrigado a decidir porque no laudo saiu positivo? Não. Mas ele precisa dizer as razões pelas quais ele está afastando. Então, se aparecer na prova que prova pericial é a rainha das provas, é a mais importante, esqueça. Mentira, mentira, tá? Então, quanto ao laudo pericial, é isso. Vamos pensar aqui onde que usa muito laudo pericial, né? Crimes que deixam vestígios. Por exemplo, a gente está falando de uma lesão corporal de natureza grave, né? Um acidente, não, ou um acidente ou uma facada lá, e a pessoa ficou sem um olho, contrata lá um perito, faz um laudo para dizer que a pessoa não enxerga nada ali. Mas a vítima fala, não, ela enxerga sim, contrata um perito para analisar e verificar que realmente enxerga ou enxerga pouco, mas alguém também com capacidade técnica para verificar o laudo daquele perito. Esse aqui são laudos periciais, que servem de prova. Depois, seguindo aqui a ordem da apostila, interrogatório do acusado. Aqui, no interrogatório do acusado, pessoal, a gente precisa ponderar uma coisa. Ele serve como um meio de prova e um meio de defesa. O juiz, na hora de ouvir o acusado, ele precisa dizer para ele que ele não tem obrigação de confessar, mas é a única hora que ele tem para falar. A única hora que ele tem para falar a versão dele acerca dos fatos. Esse interrogatório sempre tem que ser acompanhado de um defensor. O defensor tem que estar lá do lado dele, sob pena do interrogatório não valer, de ser nulo. E é, então, um meio de defesa e um meio de prova no interrogatório. E esse interrogatório é dividido em 2 partes. Na primeira parte, o réu vai falar acerca da vida pregressa dele. O juiz vai perguntar para ele onde ele mora, se ele tem filho menor, qual que é a profissão dele, vai perguntar sobre a vida dele, não vai perguntar nada sobre o crime. E depois, na segunda parte do interrogatório, aí sim vai perguntar acerca do que aconteceu na data dos fatos. A partir desse momento, ele pode se recusar a falar. Aí ele pode guardar o direito ao silêncio. Na primeira parte, não, ele vai dizer onde ele mora, o que ele faz da vida, claro que nada que o incrimine. E aí, na segunda parte, ele pode se negar a falar. Vamos ver o que eu coloquei aqui. Composto de 3 fases, então. O juiz adverte sobre o silêncio, qualifica e sobre o fato. Então, olha só como que vai ficar. Tá, aqui eu copiei e colei o CPP. O interrogatório, o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo será qualificado e interrogado na presença do seu defensor. Pode ser defensor constituído ou nomeado.
O interrogatório será realizado em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas as seguranças do juiz, do MP e tal. Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, o juiz, desculpa, gente, por decisão fundamentada ou de ofício a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que as medidas sejam necessárias para atender às seguintes finalidades. Exceção aqui, então, é videoconferência, que seria, né, pessoal, muito melhor, poxa, na verdade, não tira o réu do presídio, né? Desloca o advogado lá, coloca um advogado do lado dele e outro lá na sala de audiência. Ia gastar menos dinheiro com locomoção de preso, né? E para que isso, né? Para que o interrogatório com videoconferência? Previne risco à segurança pública, né? Quando exista fundada suspeita do preso que ele integre organização criminosa, e viabilizar a participação do réu no ato, quando haja relevante dificuldade para o seu comparecimento, impedir a influência do réu no ânimo das testemunhas, responder a gravíssima questão de ordem. Aí aqui eu peço para que vocês deem uma lidinha, porque é grande aqui o interrogatório e ele é autoexplicativo. Todo interrogatório precisa ter participação do advogado e o juiz precisa autorizar, precisa garantir, na verdade, que o réu possa se entrevistar com o advogado dele. O advogado precisa conversar com o réu e essa conversa é particular. Então, olha aqui, em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor. Se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso aos canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor, que esteja no presídio, e o advogado presente na sala. Então, se for videoconferência, um fica no presídio, um advogado, e um advogado na sala. Peraí, só um minutinho que esse sol tá queimando minhas costas. Falou de videoconferência. Aqui tu tá falando de videoconferência. Ó, aqui essa parte importante no interrogatório. O silêncio do réu, do interrogado, não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo à defesa. Importantíssimo. Aqui que eu queria ler para vocês, ó. O interrogatório será constituído de duas partes. A primeira sobre a pessoa do acusado e depois sobre os fatos. Ó, na primeira parte do interrogatório será perguntado sobre residência, meios de vida, profissão, oportunidades sociais, lugar que exerce sua atividade, vida pregressa, se foi preso ou processado alguma vez, e em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional, qual foi a pena imposta, se cumpriu os outros dados, né? E na segunda, se é verdade a imputação, não sendo verdadeira, se tem algum motivo particular para atribuir a ele a culpa, onde que ele estava no tempo da infração, como ele é o último a falar, o que ele tem a dizer sobre as provas que já foram feitas ali, o que as testemunhas falaram, perícia, se ele conhece as vítimas, e por aí vai dizer todas as... o juiz precisa fazer essas perguntas. Após proceder o interrogatório, o juiz indicará às partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes. Ou seja, vai passar agora as partes para perguntar, o promotor e depois a defesa. Se ele confessar a autoria. Tá. Aqui, então, interrogatório. E se ele confessar no interrogatório? Aí aqui nós temos a confissão. E se o preso confessar ou o réu confessar? A confissão tem valor absoluto?
Não, ela vai ter valor relativo. O juiz só vai poder levar em consideração a confissão dentro de um conjunto probatório, porque às vezes o réu ele pode confessar para proteger outra pessoa, né? Por isso que tem que levar em consideração o conjunto probatório. Essa confissão, a gente pode falar que ela é uma confissão qualificada, quando além dele confessar, ele diz que fez alegando alguma excludente de ilicitude, por exemplo, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. Vamos ver aqui o que a apostila está tratando. Em processo penal, a confissão não tem valor absoluto, não é a rainha das provas, pois não preponderará sobre outros elementos de prova. A confissão deve ser apreciada em confronto com as demais provas do processo, a fim de constatar a existência de harmonia ou discordância entre elas, podendo o juiz, segundo o caso, desconsiderar a confissão. Olha só. Por força do princípio da presunção de inocência, não se admite confissão ficta ou presumida em processo penal. O silêncio e a revelia nunca geram confissão, cabendo sempre ao órgão da acusação o ônus de provar os fatos constitutivos da imputação. E aí, essa confissão, nós vamos falar que ela é divisível, retratável, informal, expressa, pessoal e voluntária. Vamos ver o que é isso. Ó. A confissão ela pode ser simples ou qualificada. Simples. Fui eu que matei. Ponto. Por que você matou? Ah, porque ele estava me devendo dívida. Devendo dívida, professora? Porque ele estava me devendo dinheiro. Qualificada. Eu matei, mas eu matei em legítima defesa. Ele estava vindo para cima de mim com uma faca e a única coisa que eu podia fazer era matar. Quando ele faz a confissão simples, beleza. Quando ele faz a qualificada, o que acontece? Ele traz para ele o ônus de provar. Lembra que eu falei no início da aula que o ônus de provar a culpa é do Ministério Público? Sim. Mas quando ele faz uma confissão qualificada, e ele vai dizer que existe uma legítima defesa, por exemplo, agora inverte o ônus da prova. Ele que tem que provar que existiu uma situação que deixasse ele em legítima defesa. Então, só esse adendo aqui. Ele pode voltar atrás na confissão? Pode, a qualquer momento ele pode voltar atrás. Essa confissão pode ser retratável. O juiz pode aproveitar uma parte da confissão e a outra parte não? Pode. Mas se ele aproveitar parte da confissão, é obrigatório que o juiz dê uma atenuante de pena na segunda fase da dosimetria. Não tem como fugir disso, tá? Então, confissão, quero que vocês leiam o artigo 197, 198, seguintes, ó. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova e para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas no processo, verificando se existe compatibilidade. Lembra, né? Às vezes a pessoa está com medo lá do traficante, então está confessando. O silêncio não importará em confissão. Olha aqui riscado o código, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento. Está errado, né? Tanto que está riscadinho aqui. Não compactua, não foi recepcionado pela Constituição Federal. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos. Então, a confissão pode ser feita dentro e fora da audiência. Será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento fundado no exame de provas em conjunto. Beleza com a confissão. E perguntas ao ofendido. Quem que é o ofendido? É a vítima. Vamos falar um pouquinho, está lá no artigo 201. O ofendido, gente, não é testemunha. A gente vai chegar na testemunha e vai dizer que ela tem a obrigação de falar a verdade. O ofendido não é testemunha.
tanto ele como o réu não têm obrigação de falar a verdade. Pode mentir? Aí a doutrina diverge, né? O nosso querido finado maravilhoso Luiz Flávio Gomes dizia que o réu, ou a testemunha não, ou a vítima tinha o direito de mentir. Há quem diga que ele tem o direito de silenciar, mas se ele mentir, ele pode ser processado por isso, né? Então vamos ficar aqui com o entendimento de que ele não é obrigado a fazer prova contra si. Então, se ele for falar alguma coisa, mesmo sendo vítima, que vá prejudicá-lo, então ele pode silenciar. Ó, então, a vítima não é testemunha, não tem o compromisso de dizer a verdade, não tem direito ao silêncio, salvo se for para produzir prova contra si. A vítima tem que falar. O sujeito passivo presta declarações e não depoimento. Por ser naturalmente parcial, né, a pessoa quer ver o outro condenado. O ofendido não tem o dever de dizer a verdade e, por conseguinte, não se sujeita ao crime de falso testemunho. O ofendido é extranumerário, né? O que isso quer dizer? Não vai constar do rol lá do número de testemunhas, pois não integra o número máximo de testemunhas que as partes podem arrolar, né? O ofendido deve ser comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e saída do acusado da prisão, a designação de audiência, sentença e modificações posteriores. Isso aqui foi uma inovação bem legal da lei. O ofendido, ele tem que ser intimado das oitivas, se a pessoa foi solta, se a pessoa foi condenada, né? O cartório precisa notificar a vítima. Aí, peço para que vocês deem uma olhadinha no artigo 201, vou deixar aqui colado no material para que vocês saibam que é de leitura obrigatória. O estudante de direito é obrigado a ler código, tá, gente? Prova testemunhal. Testemunha, né? Há quem não goste de testemunha, porque às vezes conversa com a testemunha e a testemunha põe tudo a perder, né? Conselho, gente. Ouça a testemunha antes. Não palavras na boca da testemunha. Ela vai falar para o juiz que foi você que orientou. Então, o que a senhora viu? Mas o que? E tal. E conversa com ela sem fazer com que ela crie uma história. O depoimento colhido em sede de inquérito deve ser refeito. Então, falou no inquérito, vamos refazer, era meio de prova, agora é prova. Vamos ter o contraditório, né? Ela não tem direito ao silêncio, ela precisa falar. Ela vai ser notificada pelo juiz, o juiz vai falar, olha, a senhora tem um compromisso, ou o senhor, de dizer a verdade aqui. Aqui a senhora precisa dizer a verdade. Então, se ela mentir, ela sai dali presa, precisa falar a verdade, né? E aí, ela não pode calar e nem mentir, senão ela é falso testemunho. Pessoas dispensadas de depor, está no artigo 206, pessoas proibidas no 207 e dispensadas no 208. Dispensadas do compromisso, está no artigo 208. Depois dê uma olhadinha lá. Perguntas são feitas pela parte, o juiz complementa. Isso aqui a gente chama de cross-examination. Não sei se escreve assim. O que significa isso? Quando a gente trata de testemunhas, a testemunha vai ser perguntada diretamente pelas partes, não vai ser o juiz que vai perguntar. Fulano, o que você viu lá na hora? Não pode. Então, as partes vão fazer perguntas sem induzir a resposta. Precisa prestar atenção, porque se for induzir a resposta, o juiz já na hora doutor, está induzindo a resposta, e não pode induzir a resposta. Quantas testemunhas se... Oi, Bi! Só um minutinho, gente. Quantas testemunhas se pode arrolar, né? Vai depender do rito. Rito ordinário, 8 testemunhas, 5 testemunhas rito sumário e sumaríssimo 3. Vou pedir para que vocês leiam também acerca das testemunhas aqui, que
Então, a partir do artigo 202. O que mais? Não vou ficar lendo artigo com vocês. Se tem mais alguma coisa, deixa eu ver aqui. Vai ter... Que linda. Agora, a próxima prova que nós temos, reconhecimento de pessoas e coisas, né? Reconhecimento de pessoas e coisas. A parte de reconhecimento também é outro tipo de prova para passar para vocês. Onde está? Do artigo 226, 228. Como que faz? Em 3 momentos. Primeiro, o juiz pede para a vítima descrever as pessoas, descrever como que ele era, como que a pessoa era. Aí a vítima vai dizer, olha, ele só tinha um dente na frente, ele usava uma camisa branca e preta, com o símbolo de um relógio velho aqui, ele falava, é nós, mano, vivo Corinthians. Ah, então já é uma figura característica, né? Ele... Aí, o que faz? Pega um monte de gente com as mesmas características e coloca tudo junto. Para quê? Para que a vítima consiga reconhecer. Geralmente coloca naqueles espelhos, né, que só dá para ver, só você vê, a outra pessoa que está dentro não te vê. E aí, com pessoas mais ou menos da mesma característica, ela vai indicar quem que é o acusado, né, sem sombra de dúvidas. E aí faz um laudo que a pessoa reconheceu ou não. Essa aqui é o jeito que o Código Penal manda fazer. O reconhecimento também às vezes faz pela frestinha da porta, várias formas de reconhecer. E aí a gente vai e pede nulidade porque não tinha pessoas iguais, né? Não tinha as pessoas iguais. Esse aqui é o reconhecimento de pessoas. Vai ter um auto de reconhecimento lá no processo. O que mais? Leitura obrigatória, então, do 226, 227, 228. Acareação. Acareação é o pega na mentira. Pegou na mentira. O que é isso, né? A acareação vai ser uma testemunha falando uma coisa e outra testemunha falando outra. Então, nós vamos ter contradições aqui em depoimento. E aí a gente solicita a acareação. A acareação vem de cara, né? Colocar uma cara a cara a outra. Pôr todo mundo cara a cara para ver que palhaçada é essa. Olha só. Pode ser só testemunha, acusados também e vítima. Coloca todo mundo ali. E eu vou elucidar as contradições. Vamos perguntar, o juiz pergunta novamente. Vamos pensar que a pessoa está falando que estava numa esquina, estava em tal lugar. Coloca tudo de novo para ver se na frente do juiz, sob pena de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, né, no caso de testemunha, para que diga a verdade. Então, os acareados são reperguntados a fim de que se esclareçam os pontos de divergência para que confirme ou modifiquem as versões anteriores. Tem gente que sustenta tanto na mentira, né, gente, que acaba a gente acreditando de tanto que sustenta a mentira. A acareação serve para isso, né? A gente pede a acareação, né, pela ordem, a gente solicita a acareação e o juiz vai decidir. Olha lá, aqui no 229, a acareação será admitida entre acusados e testemunha, entre as testemunhas, entre acusados, entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem das suas declarações. Então, vamos lá. Busca e apreensão, acabando. Meio de prova, busca e apreensão? Sim, busca e apreensão é uma medida cautelar que a gente solicita, né? Medida cautelar direcionada à pessoa ou coisa. A gente solicita que busque. Necessita de autorização judicial. Busca domiciliar durante o dia, pode se estender à noite, se necessário. O mandado deve precisar, pode usar força policial. Busca e apreensão, por exemplo, né? A gente vai pedir o celular da pessoa. E aí, como meio de prova, aí o promotor pede, o juiz autoriza, e só pode, lembra da inviolabilidade do domicílio? Só pode no horário
da aurora ao crepúsculo, só de manhã e à noite. Aí o juiz vai mandar pegar o celular. Vai lá com o mandado, bate na porta, com licença, senhor corintiano, vim buscar o seu celular. Aí ele vai trazer aquele celular e, ó, leva embora. É uma medida cautelar, tem autorização do juiz. E aí, dentro desse celular, vai pedir a perícia para ser analisado ali como meio de prova. O que mais que a gente tem de prova aqui? Vamos aproveitar e vamos terminar. Também eu vou deixar aqui para vocês lerem obrigatoriamente os artigos para não ter como fugir. Pode diminuir a letra, tá? Eu só coloquei a letra enorme aqui. Aqui acabou. Só coloquei, isso aqui vai ficar para a próxima aula. Eu só coloquei aqui a letra grande para Pro poder enxergar. Vou salvar aqui. Então, nós falamos de todos os meios de prova, diferenciamos fonte de prova. Tranquilo aqui. Deixa eu voltar para a aula aqui. Olha, minhas costas estão ardendo aqui de tanto sol. Galerinha, vou deixar disponível o material. Falamos sobre os meios de prova. Dúvidas, galera? Vai ser questão certa de prova, então estudem esse material que eu deixei. Alguém? Alô? A Fernanda. Já tem a data da prova? Já. Deixa eu pensar. Eu acho que é dia... Deixa eu pegar o calendário. Eu sei que é finalzinho do mês. Nossa, eu peguei o celular aqui, até o Papa quer falar comigo. Meu Deus, sou uma pessoa muito importante. Dia 30, eu acho que segunda e terça, viu? Então, eu coloco no domingo meia-noite, dia 30 e dia 1º. Então, nós temos ainda, ó, hoje é que dia? Hoje é quinta, né? Hoje é dia 11, quinta. Então, nós temos dia 18 aula e dia 25. Então, tem mais 2 semanas de aula ainda. E aí, depois, a prova vai ser dia 30 e dia 1º. E a senhora vai passar mais algum trabalhinho? Não, jovem. Se vocês estiverem como ausente no trabalho, venha falar comigo para eu poder pessoalmente brigar com vocês. Tá, Combinado? não acho que a senhora passou. Só perguntando se a senhora não vai passar mais. Ah, não vou passar mais, não. Já passei. Só se tiver como ausente, você vem falar comigo. Mas eu vou dar um ponto a mais para quem terminou todo o AVA. Fez o AVA bonitinho, fez desafio nota máxima. Eu vou dar um ponto do coração, um ponto do fígado. Avisa a galera aí que eu ajudo quem faz lá o desafio, quem fez tudo certinho. E aí eu ajudo vocês. Beleza, dona Fê? Tá, é porque eu não assisti a última aula, daí eu fiquei preocupada se eu achei que passar. Eu vi mesmo que você não largou. Só quer saber de ver a aula do professor Francisco, né? Não, eu tô fazendo o curso do CR, daí eu tive Ô, legal, hein? Legal. aí eu tive que fazer o meu exame psicológico. Ih, Maria. Eu acho que